Lá em Salmos, no capítulo 51, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Eu tenho nas minhas mãos 2 pedidos de oração. Vamos orar pela irmã Leonora e Joaquim por motivo de doença e também pela família deles. E também vamos orar pelo senhor José, porque ele perdeu todos os seus parentes em um acidente de trânsito. Vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar para que Deus possa estar confortando essas famílias e também ouvindo as nossas orações. Grandioso e excelso Deus, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e porque o Senhor tem apagado as nossas transgressões. E também te somos gratos porque o Senhor nos deu um belíssimo sábado nesta manhã, no qual nós podemos estar aqui na tua igreja, nos reunirmos como irmãos para te prestar um culto de louvor e gratidão. Esteja com cada pessoa que chegou aqui nesta manhã, cada irmão, cada visitante, que possamos nos sentir bem neste local e ter o desejo de voltar muitas vezes. Também, querido Deus, queremos entregar a Leonora e o Joaquim nas tuas mãos. Nós não conhecemos, mas o Senhor os conhece. O Senhor sabe onde eles estão, o que eles estão sentindo, qual que é a grande necessidade deles, e pedimos que o Senhor cuide com carinho e segundo a tua vontade. Também conforte o senhor José, Senhor. Ele perdeu todos os seus familiares, os seus parentes, e o Senhor sabe que nós não estamos acostumados a essas percas, mas contamos com o teu conforto e com tua consolação, com o alívio do nosso coração, e pedimos que o Senhor cuide dessa pessoa também, Senhor. Também queremos entregar nas tuas mãos o orador desta manhã, o irmão Wagner. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos e que o Senhor possa transmitir uma mensagem preciosa para a nossa salvação e para o nosso crescimento espiritual através dele. Que ele seja usado por ti e que nossos corações possam estar abertos para receber a mensagem e que a nossa mente possa colocar em prática na nossa vida o que ouvirmos nesta manhã. Guarda-nos com a tua bondade e com a tua misericórdia e faça de nós pessoas atentas à mensagem desta manhã. É o que eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Quero te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no ar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu
para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar hoje. Derrama tua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Nós somos sua existência, a sua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás, a alegria que existia no ar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar, irá restaurar. Basta só você pedir com fé. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar hoje. Que sua família Ele irá restaurar hoje. Amém. Amém, irmãos? Muito bom estar novamente com vocês. Tive um dia desses aqui numa tarde, né, Éder? Estivemos o Éder lançando aqui o grupo, o ministério para os homens dessa igreja. Foi um prazer estar aqui. Digo aos homens dessa igreja, apoiem esse ministério, venham, é de grande importância, e foi um prazer falar aquele dia para vocês aqui, para esse grupo. Deixa eu só combinar uma coisa antes aqui. Irmãos, primeira coisa é sempre um prazer pregar aqui para vocês. O irmão Luiz estaria aqui hoje, né, irmão Luiz? E daí ele me ligou ontem à tarde e falou: eu preciso de um amigo. Eu falei: eu sou seu amigo. Ele falou: então prega. Daí eu falei: então prego, né? Se eu sou seu amigo, eu vou pregar. E eu queria saber se você tem um amigo aí do seu lado também, alguém que está nos visitando nesta manhã, que não pertence aqui à igreja do Sítio Cercado. Eu queria que essa pessoa levantasse a mão aí. Tem alguém nos visitando?
Temos ali as irmãs ali. Eu quero que quem esteja aí perto, por favor, cumprimente. Temos mais alguém nos visitando? Temos ali também. Você pode cumprimentar também aqueles que estão aí do seu lado, tá bom? Como é bom termos amigos, e como é bom estarmos congregando e orando ao nosso Deus nesta manhã, junto com eles. Irmãos, o sermão desta manhã, eu vou falar um pouquinho sobre enfrentando problemas e seguindo em frente. Vivemos num mundo que nos apresenta problemas diariamente. São problemas familiares, problemas na saúde, no emprego, são problemas com os filhos, com o marido. Vivemos num mundo que o problema é constante em nossa vida. Mas o que faz a diferença entre todos nós é como nós enfrentamos os problemas e como nós seguimos em frente. Há muitos hoje, irmãos, que estão passando por uma série de problemas e que não estão conseguindo seguir em frente. Eu vou passar para vocês aqui alguns dados, enfrentando problemas e seguindo em frente. Vamos ver se eu consigo. Irmãos, muitos não conseguem enfrentar os problemas. E por isso eu trouxe alguns dados para que vocês tenham ideia que a Organização Mundial da Saúde disse recentemente isso no site da BBC Brasil, que hoje, irmãos, o número de suicídios já é maior. Vejam lá, o número de suicídios já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. E sabe por que isso, irmãos? Porque as pessoas estão sem esperança. Porque as pessoas estão enfrentando os problemas e não estão conseguindo seguir em frente. E daí quando nós olhamos isso, e vocês não vão, infelizmente, conseguir enxergar ali, mas em 2014 foram 803.900 casos de suicídios registrados em todo o mundo. E ali do lado tem um quadrinho que mostra que 25% desses suicídios estão em países desenvolvidos, em países em que nós não temos problemas econômicos, como em países da América Latina, países do Oriente Médio. Nós estamos falando em pessoas que vivem confortavelmente, em pessoas que estão num padrão de vida altíssimo e que também estão passando por isso, porque enfrentam os problemas, mas porque não conseguem seguir em frente. É muita gente cometendo suicídio. São muitos jovens. Jovens que não conseguem hoje ter aceitação, às vezes, da vida, do corpo. Problemas com bullying, que é algo extremamente sério, que também acontece dentro da nossa igreja, e que estão fazendo com que pessoas se afastem de Deus e que procurem resolver isso através do suicídio. Outro dado, irmãos, isso nós estamos falando dos jovens, mas nós temos um outro dado também que é muito alarmante. Existem pessoas, e aqui nos diz que no Brasil, e também isso é no site da revista Exame, que diz o seguinte: no Brasil, mortes por depressão crescem 705% em 16 anos. Sabem o que quer dizer isso, irmãos? Aqui eu vou ter que chegar pertinho também, porque senão não vou conseguir enxergar. Segundo o site, a Folha de São Paulo, nós tínhamos ali, irmãos, eu também não vou conseguir enxergar, nós tínhamos 58 mortes e passamos agora a ter 467 mortes por conta da depressão. Nós temos uma situação, irmãos, que a depressão, nesse caso, e a pesquisa nos dá alguns aspectos, que ela acaba atingindo, nós falamos do suicídio que acaba atingindo, na maioria, jovens. E aqui nós estamos falando da depressão que acaba atingindo pessoas mais velhas, depois dos 40 anos. São duas faixas etárias, aqueles que às vezes estão enfrentando problemas, não estão conseguindo fugir dele e buscam a solução através do suicídio. Nós temos outras pessoas, e um dos dados que diz que o aumento da depressão está ligado ao medo de não ser feliz.
as pessoas estão com medo, eu não consigo ser feliz, eu não consigo me enquadrar, eu não consigo me encaixar em alguma coisa, eu não consigo ter a aceitação que eu gostaria de ter dentro de casa. E com isso, as pessoas vão ficando deprimidas. E a depressão, irmãos, não é frescura. A depressão é uma doença. A depressão é algo sério. A depressão atinge também pessoas que acreditam em Deus, pessoas que se relacionam muito bem com Deus. É uma questão química também do corpo. Irmãos, enfrentar problemas e seguir adiante é o que vale na nossa vida. E eu queria nesta manhã dar esse exemplo para vocês, através da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse lá sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12. Abra lá sua Bíblia, 2 Samuel, no capítulo 12. A partir do versículo 13. Há um contexto nesta história, irmãos, que você pode ler depois em casa. Eu vou seguir a partir do versículo 13, gostaria que você me acompanhasse até o versículo 25, que diz o seguinte: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito destes lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis. E não comeu pão com eles. Verso 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizestes? Pela criança viva, jejuastes e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comestes pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gededias, que significa por amor do Senhor. Irmãos, essa história que eu quero analisar com vocês nesta manhã fala um pouco para a gente sobre enfrentar problemas e continuar a luta, continuar vivendo. Existem momentos da nossa vida que parece que Deus se afastou da gente, parece que Deus nos abandonou, e não foi diferente com a história de Davi. Se vocês bem lembram a história, Davi tem um relacionamento extraconjugal com esta que era a mulher do seu principal soldado, seu principal comandante. Ela então fica grávida, ele manda aquele homem para a batalha para que ele morra, e agora esta mulher, Urias, dá um filho a Davi. Natã vem para repreendê-lo, para dizer que estava errado. Ele vem com uma mensagem de Deus para mostrar a ele que estava errado o que havia acontecido.
Deus fere a criança fica doente. E no desenrolar da história é o que nós começamos a analisar, irmãos. E eu quero fazer isso com vocês. Seguindo em frente no dicionário, o enfrentar significa encarar, defrontar, atacar de frente, lutar contra algo ou contra alguém. E foi o que Davi fez nesta ocasião. Ele tinha um problema, mas ele enfrentou esse problema, ele buscou uma solução, ele encarou esse problema, ele atacou de frente. Enquanto às vezes nós temos algum tipo de problema em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa igreja, nós às vezes não temos essa mesma visão, acabamos tentando fugir, nos afastar, deixar de lado. Às vezes algo simples dentro de casa, o que poderia com uma conversa ser resolvido, a gente acha melhor não conversar, acha melhor deixar para lá. Isso só vai nos trazer cada vez mais problemas. Irmãos, a maneira que enfrentamos diz muito sobre quem somos verdadeiramente. A maneira que nós enfrentamos um problema está diretamente ligado àquilo que você é, ao seu caráter, àquilo que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. Se você vive fugindo dos problemas, você também talvez esteja fugindo de um relacionamento sério, esteja fugindo da responsabilidade da criação dos seus filhos, fugindo da responsabilidade de se assumir como um cristão lá na sua escola, na sua faculdade. A maneira como nós enfrentamos os problemas falam muito sobre quem nós somos verdadeiramente. Irmãos, temos lá 5 passos que nós vamos analisar nesta manhã sobre a vida de Davi, sobre como ele enfrentou esses problemas. E eu quero analisar isso com vocês. São lá esses passos. Primeiro, irmãos, nós precisamos acreditar que o problema pode ser o quê? Pode ser o quê, irmãos? Pode ser resolvido. O primeiro passo para que algo dê certo, nós precisamos acreditar que o problema pode ser resolvido. Você imagina um guerreiro que deve ir para uma batalha, quando ele está se preparando para isso, e ele acha o seguinte: não, essa batalha já deu, eu não vou conseguir. E ele vai colocando as suas vestes de luta. Ele vai ganhar a luta? Sim ou não, irmãos? Essa ele já perdeu, irmã. Será que você não tem feito isso quando você vai sair pela manhã de casa? Quando você tem algo para resolver? E você já vai achando, olha, não vai ter jeito. Obrigado. Eu estou derrotado. Eu não vou conseguir vencer isso. Isso é grande demais para mim, é pesado demais para mim. Será que eu vou conseguir resolver um problema quando eu vou pensando dessa maneira? Eu acho que ficou um pouquinho ruim o som desse, não ficou? Tem como melhorar um pouquinho, Daniel, o som desse microfone? Então, se eu vou já para enfrentar o problema, achando que ele não tem solução, está perdido. No verso 16 diz o seguinte, que e buscou Davi a Deus pela criança. Irmãos, o recado que ele havia recebido era do próprio Deus. Deus havia ferido a criança, como diz a Bíblia. Mas ele não se entregou. Antes, ele ainda foi a Deus. Ele buscou a Deus pela criança. Primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos então, é entender que o problema pode ser resolvido. Segundo passo, irmãos, que Davi tem nesta lição para nos mostrar nesta manhã é que nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus. Não há nada que você possa fazer, ou que eu faça, que pode nos livrar de algo, irmãos, a não ser a misericórdia de Deus. E Davi recorre à misericórdia de Deus. Lá em Lamentações, se você quiser abrir lá sua Bíblia, Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, diz o seguinte, Lamentações 3, os versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, o que é, irmãos? Ela não tem fim, elas se renovam. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Irmãos, Davi recorre a essa misericórdia. Davi busca por isto. Ele não se entrega, antes ele recorre à misericórdia divina. Ele não recorre ao fato de que Deus, eu andei tanto tempo contigo, só agora que eu cometi esse equívoco, esse erro na minha vida. Ele não recorre ao seu passado, ele não recorre à sua índole, antes ele recorre à misericórdia de Deus. E é o que nós deveríamos fazer todos os dias também. Outro ponto, irmãos, é não reter as emoções. Não é porque você é cristão, não é porque Davi acreditava em Deus e tinha um íntimo relacionamento com Deus, que Davi reteve as suas emoções, que Davi não ficou triste, que não chorou. O texto que nós lemos diz que ele se prostrou ao chão. Ele mostrou que ele estava triste. Ele mostrou que ele estava acabado, angustiado. A gente às vezes quer ser forte demais. A gente às vezes quer reter as emoções. A gente não quer demonstrar. Mas o texto nos mostra isso, irmãos. Nós temos que acreditar que o problema pode ser resolvido. Nós temos que recorrer à misericórdia de Deus. Nós não podemos, ainda assim, irmãos, também reter as nossas emoções. Passo 4, irmãos. Nós precisamos persistir até as últimas consequências. Versículo 17 diz, lá no final do texto, no versículo 17, diz Samuel, no capítulo 12, no versículo 17 diz, porém ele não quis se levantar, ele não quis comer, porque ele estava com aquele propósito, eu vou ficar aqui até quando for preciso, até quando for necessário. Às vezes a gente desiste cedo demais. A gente às vezes se entrega rápido demais. E pior do que tudo, a gente ainda atribui isso a Deus. Deus quis assim. É melhor assim. Esta foi a vontade de Deus. Irmãos, embora Davi estivesse passando por aquilo, mesmo sendo alertado pelo profeta Natã, ele continua insistindo, ele continua persistindo, ele não se entrega para isso. E o outro ponto, irmãos, ele não perde a percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele não perde a percepção da vida. Ele vê que os seus empregados já estavam falando baixinho, e ele logo entende, o menino morreu. A gente às vezes fica alienado. E não é porque somos cristãos que nós podemos nos dar ao luxo disso, irmãos. Não podemos nos alienar ao mundo em que vivemos. Não podemos estar alienados aos problemas dos outros, aos problemas familiares. Mas o que faz a diferença na nossa vida é como nós enfrentamos os problemas que nós temos. Davi deu esses 5 passos, irmãos, para enfrentar os seus problemas. E tem mais, irmãos. Eu queria mostrar para vocês algumas receitas de sucesso para seguir em frente. Lars Grael. E eu coloquei 2 exemplos olímpicos, afinal de contas, ontem nós começamos Rio 2016, as Olimpíadas, a primeira Olimpíada que acontece na América do Sul, um evento importantíssimo para o esporte, apesar de tanta gente ter tentado apagar a tocha. Eu acredito que muitas dessas pessoas que agora tentaram apagar a tocha ficaram muito felizes quando o Brasil foi eleito como país sede das Olimpíadas. Mas há uma hipocrisia que é intrínseca do ser humano. Esses 2 exemplos, Lars Grael, medalhista olímpico, campeão mundial, não sei em quantas regatas, um dia está a passeio lá, treinando com o seu barco e seu companheiro, e o seu barco então é atingido por um outro barco, e ele tem a sua perna decepada na altura da coxa. Isso já se vão quase 15 anos. Ele se entregou?
Viram essa semana a reportagem em que ele agora seria um dos condutores da tocha olímpica? Vocês viram o esforço que ele fez? Até então ele só se apoiava nas muletas. Mas ele foi atrás, buscou recursos para que pudesse ter uma prótese que se adaptasse bem, para que ele pudesse caminhar carregando a tocha. Porque nas Olimpíadas de Londres, quando a tocha passou pelo Brasil, ele foi uma dessas pessoas, um dos condutores. Mas alguém teve que carregar a tocha em seu nome, porque ele teve que usar as muletas. E ele disse, dessa vez não, dessa vez eu vou carregar a tocha. E ele então se adaptou à prótese e nesta semana, Lars Grael, com todo o seu esforço, conseguiu conduzir a tocha com a sua própria mão. O que faz a diferença desse homem é como ele enfrentou o problema seríssimo. Ele enfrentou o problema e seguiu em frente. Oscar Schmidt, o Monsanta, um dos maiores pontuadores de basquete do mundo, um dos mais importantes jogadores brasileiros. Recentemente, irmãos, ano passado, 2014 e 2015, enfrentou um câncer, um problema seríssimo de saúde. Uma pessoa que se dedicava ao esporte, que quando acabava o treino, ele colocava a sua esposa para ficar devolvendo a bola para ele embaixo da cesta, porque ele ficava lá treinando arremessos, sabe? Arremessos e mais arremessos. E vem algo agora na sua vida, inesperada. E ele então, mais uma vez, enfrenta o problema, segue em frente e hoje é um dos maiores palestrantes do Brasil. São mais de 700 palestras em mais de 400 empresas diferentes. Eu até pensei em colocar aqui outros exemplos. Marlene é um exemplo de enfrentar o problema e seguir em frente. O Neco, Douglas, né, Serlei? É um exemplo de enfrentar o problema e seguir em frente. Eu não conheço a sua história, mas talvez você também seja isso. Talvez você também tenha exatamente a mesma coisa. Para vocês não é diferente. E quantos outros aqui enfrentaram problemas, mas não ficaram na inércia, seguiram em frente e continuaram. Paulo, é o que faz a diferença na nossa vida, é isso. É como nós enfrentamos o problema e como nós seguimos em frente. Para vocês, para tantos outros que talvez estejam passando por isso. Essa semana, irmãos, sábado passado, e eu me emocionei muito quando você estava cantando o hino sobre a família. Sábado passado, irmãos, eu chego em casa para almoçar lá com o pai e a mãe, e o pai não estava muito bem na sexta-feira. Mas quando eu cheguei na casa deles para almoçar sábado, e vi meu pai meio desfalecido sobre a cama, extremamente pálido, sem enxergar, aquilo me chocou de tal maneira, mas me deu uma força ao mesmo tempo. Nós colocamos no carro, levamos para a policlínica ali no Capão Raso. Quando chegamos lá, sua pressão estava 6/4, sua diabetes estava altíssima. Medicou, não adiantou nada. O médico então nos indicou que levássemos ele na UPA do Boqueirão e nos indicou uma pessoa lá. Nós corremos para lá, irmãos, e você entrar com seu pai na cadeira de rodas, desfalecido, enquanto no meio do caminho, em momentos de lucidez, ele dizia que ia morrer e não ia ver mais os netos. É chocante. No domingo nós conseguimos, depois de algum tempo, o irmão Luiz e o vereador Dirceu Moreira nos ajudaram. Nós conseguimos transferi-lo para o hospital Zilda Arnes, o hospital do idoso, irmãos. Ele entrou muito mal ainda, já melhor do que estava. Sua pressão chegou a estar 4/2, irmãos, para ter uma ideia. Ele teve alta na quinta-feira. Mas sabe o que mais me emocionou nisso foi o seguinte: eu estava tão duro enfrentando o problema quando eu deixei ele na UPA, até quando eu pude acompanhá-lo na cama do hospital, que eu saí de lá e depois eu pensei, puxa vida, eu saí de lá e não disse para o meu pai que eu amo.
E eu fiquei no meu coração pedindo que eu tivesse a chance de fazer isso. E Ele concedeu. Eu coloquei para mim que não haverá, desculpa, mais uma vez em que eu me endureça tanto diante de um problema para enfrentá-lo, que eu perca a percepção das pessoas, da vida e do amor. E que a cada despedida, irmãos, e a cada chegada, seja de quem for, eu tenho que dizer o quanto eu amo, o quanto faz a diferença. É como nós enfrentamos os problemas, irmãos, que faz a diferença. Obrigado. Temos tantos exemplos, temos tantas coisas que nós podemos ter. Davi pode ser um exemplo para a gente da maneira que ele seguiu, de como ele enfrentou. Mas nós precisamos ter algumas receitas. Irmãos, Davi saiu da inércia. Ele procurou a Deus. Ele buscou refúgio. Ele buscou amparo. Davi se levantou, irmãos. Para seguir em frente, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos continuar. Davi ungiu seu corpo. Ele se lavou. Ele se ungiu. Davi trocou as suas vestes. São atitudes que fazem a diferença. Davi entrou na casa de Deus. Não há melhor lugar do que esse, irmãos. Enquanto aqueles que enfrentam determinados problemas às vezes se afastam de Deus, Davi não, Davi buscou a Deus. Davi foi à casa dele. Eu confesso que foi uma semana extremamente dura para a gente. Estava voltando de viagem ontem, bastante cansado. Quando o irmão Luiz me pediu, eu logo aceitei. Porque não há cansaço, não há problema que deve nos afastar daqui. Davi orou a Deus. Irmãos, bota de novo na apresentação, por favor. Consegue passar lá para a última já? Davi orou a Deus, irmãos. A gente às vezes tenta se esconder dele. A gente tenta às vezes discutir com outros os nossos problemas e não com ele. Davi fortaleceu-se fisicamente. E Davi compreendeu os limites da vida. Como Jó disse, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei qual é o problema que você está passando. Sei que você está passando algum problema, alguém da tua casa, alguém da tua família. Mas o que vai fazer toda a diferença para a tua casa, para a tua salvação, é a maneira que você enfrenta esse problema. Mas não enfrente esse problema sozinho não, irmãos. Entregue-se a Deus, coloque Ele em primeiro lugar, coloque a sua vida nas mãos dEle, que o melhor Ele vai fazer por você, certamente. Há tantos exemplos, tanto na Bíblia quanto em nosso meio, de como o Senhor tem agido. Eu preciso ser melhor a cada dia, como pai, como esposo, como filho. Eu preciso ser melhor com Deus também. Deus às vezes tem nos dado alguns presentes que vêm embrulhados, e esses presentes às vezes parece que vem embrulhado meio como se fosse uma criança que tivesse embrulhado, ou o pai da criança que não sabe embrulhar, né? E embrulha de qualquer maneira. E a gente às vezes fica meio revoltado com determinadas coisas, com determinados problemas, enquanto nós deveríamos aproveitar os presentes que Deus tem nos dado. Eu finalizo, irmãos, contando uma pequena história. Uma família estava com uma dificuldade financeira e o pai estava chegando o Natal, e quando o pai chega em casa, a sua filha
estava lá embrulhando uma caixa de presentes. Ela não usou um pacotinho bonito como esse que a Angélica me emprestou para mostrar para vocês. Havia um rolo de papel dourado e o pai ficou louco com ela, porque ela estava tirando todo o papel, acabando com o papel, e ela embrulhou aquela caixa, e o pai brigou com ela, que ela estava usando papel, que onde já se viu. A criança ficou tão chateada, mas foi lá e colocou aquele presente na árvore de Natal. Na manhã seguinte, ela pega então aquele embrulho que ela havia feito. Uma criança de 3 anos, irmãos. Ela havia feito da sua maneira e ela então entrega ao pai. O pai não sabia onde enfiava a cara agora. Puxa vida. Toda aquela dedicação, embrulhar aquele presente era para mim. Então ele, com cuidado, abre o presente. Com todo aquele papel, vocês imaginam a dificuldade que deve ter sido. E para espanto dele, irmãos, a caixinha estava o quê? Estava vazia. Ele ficou louco. Você não sabe que quando você dá um presente para alguém, você tem que botar a coisa aqui dentro, gastou todo o papel para embrulhar isso e não tem nada aqui dentro ainda. E a criança tão triste, com lágrimas nos olhos, ela falou: não, papai, ela está cheia. Ela está cheia. Eu soprei um monte de beijinhos aí dentro, com muito amor para você, papai. O pai, mais uma vez, não sabia onde enfiar a cara. A filha havia tido todo aquele cuidado para uma coisa tão simbólica, de soprar beijinhos dentro da caixa, para dar para o seu pai no dia de Natal, irmãos. O pai agora se sente um lixo. E a história conta que esse pai até hoje mantém essa caixinha do lado da sua cama para os dias que ele está triste. Ele abre a caixa para sentir os beijos de amor da sua filha. Irmãos, Deus tem dado uma caixa para você todos os dias. Deus tem enviado um presente para você todos os dias. Às vezes você não tem gostado do embrulho, do tamanho da caixa. Às vezes você não tem gostado de alguma coisa, irmãos. Mas eu digo para você, irmãos, que essa caixa está cheia do amor de Deus. Está cheia do seu calor, do seu abraço, do seu aconchego. Não se afaste, irmãos, dessa caixa. Use ela para te dar força. Esse pai diz que toda vez que ele passa por alguma dificuldade, irmãos, ele vai lá na caixa para sentir um pouco do amor da sua filha. Por que você não vai nessa caixa para buscar um pouco do amor de Deus? Para buscar um pouco do seu aconchego? Irmãos, problemas todos nós sempre vamos ter. O que faz a diferença é como nós vamos enfrentá-los. E com quem nós escolhemos para enfrentar. Eu espero de todo o meu coração, nesta manhã, que seja qual for o seu, que você escolha enfrentá-lo com Deus. Que Deus possa abençoá-lo. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi,
Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se você sabe a letra, cante também. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste, não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Não, não. Eu acho que eu e você nessa manhã só temos que dizer obrigado, Senhor, por não desistir da gente, por nos apoiar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, para nos dar força quando parece que as nossas já não existem mais, e para nos segurar pela sua mão quando a nossa já está trêmula. Vamos orar e agradecer. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por não desistir de cada um de nós, Pai, por ter enviado o Teu Santo Filho para morrer, para que nós pudéssemos agora, nesse momento, orarmos em Seu nome, Senhor, e suplicarmos, Pai, que o Senhor esteja conosco em
cada barreira, em cada problema, nos dando a força necessária para enfrentarmos, Pai. Davi não se mostrou um super-herói dizendo eu posso, eu vou conseguir e nada vai me abalar. Pelo contrário, Davi nos mostrou que nós precisamos insistir, persistir, mas precisamos fazê-lo ao seu lado. E nós queremos sair daqui nesta manhã dizendo, Senhor, faça o mesmo na nossa vida. Que nós possamos sentir, Senhor, e cada vez que nós estivermos fracos, estivermos nos desanimando, que nós possamos sentir, Pai, o Teu calor, o Teu beijo, o Teu abraço nesta caixa que nós podemos ter conosco, meu Deus. Nos perdoa, Pai, onde temos falhado para contigo, para com os nossos queridos, e nos abençoa, que nós possamos todos os dias ter a certeza de que o Senhor está conosco e assim permanecerá. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós suplicamos e agradecemos no Teu doce nome. Amém, Jesus.